A vida faz dessas com a gente, né? De surpresa, sem que você tenha se preparado, de repente, tudo pode mudar. Às vezes, seus sonhos viram pedacinhos assim, que você olha e você fala, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou juntar tudo isso de novo? E é por isso que nós escrevemos e fizemos essa série, por isso que nós estamos falando desse assunto nesses 3 dias, e hoje é o último capítulo dessa série, para tentar ajudar vocês, para que nós aprendamos juntos o que fazer nesses momentos onde você olha para a sua vida e fala, e agora? O que eu faço? E isso nem sempre precisa ser uma coisa ruim. Eu disse aqui, às vezes, o simples fato de uma pessoa nova na sua casa, um bebezinho que chega na sua casa, já é uma razão de você falar, e agora, né? Agora eu sou pai mesmo, sou mãe mesmo, como é que eu cuido dessa criança? Como é que eu vou educar com esse mundo tão violento, tão corrupto aí fora, né? Então, nem sempre isso é ruim, mas em quase todas as situações, uma coisa se aprende nos momentos de desafio, esses grandes desafios. E é uma coisa que talvez não aconteceria se você não passasse por esses desafios. Então, eu quero ler com vocês uma frase assim muito antiga, uma coisa muito antiga, mas tão relevante até hoje, que diz o seguinte: a adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Se você refletir um pouquinho sobre isso, se você já passou dos 20, se você já enfrentou algumas dificuldades, você vai ver que é bem verdade mesmo. A adversidade, às vezes, desperta o problema, a situação difícil, a circunstância difícil, às vezes desperta em nós alguma coisa nova que talvez tivesse ficado adormecida se a gente não estivesse passando por aquela dificuldade. Então, se diz muito por aí que a gente amadurece no sofrimento, a gente cresce no sofrimento. Então, muitas vezes, talvez a situação que você esteja passando hoje, ou que você já passou, serviu para você crescer, ou talvez o que você está passando hoje sirva para você crescer e descobrir coisas que você talvez nem saiba, capacidades que você nem sabe que tem, e você pode descobrir num momento como esse. Bom, mas claro que às vezes, quando a vida provoca essas surpresas na gente, às vezes a coisa é muito dolorida, às vezes é difícil você encontrar alguma coisa para aprender. Então tem casos extremos, uma morte, a perda de um ente querido, difícil você ter uma lição para tirar disso. E a gente acompanha o sofrimento das pessoas que passam por isso, e realmente é um baque, é uma mudança de vida. Mas muitas vezes, como eu digo, a maioria das situações a gente pode tirar uma boa lição disso. Tem uma história, talvez metade aqui conheça, uma história de um sábio chinês. Vocês sabem a história do sábio, do aprendiz e da vaquinha? Todo mundo sabe essa história? Não, alguns. Então diz que um sábio chinês estava andando por umas montanhas com o seu aprendiz, e aí eles estavam com fome, procuraram uma casinha, acharam uma casinha lá na colina, bem pobrezinha e tal, e foram lá pedir uma pousada e água, comida, alguma coisa para eles passarem a noite. E aí chegaram lá na casa, era uma família relativamente pequena, com acho que 3 ou 4 filhos, mas muito, muito, muito pobre, muito pobre. E aí conversando com o chefe da casa, o sábio conversando com ele falou assim, a única coisa que nós temos é uma vaquinha, que a gente tira o leite dela, e do leite a gente faz um queijo, e às vezes a gente viaja lá para a cidade, vende o queijinho, e é o único sustento nosso, nós só temos isso, né? E o sábio, refletindo sobre isso, o aprendiz falando, puxa, coitadinho e tal. Chegou no dia seguinte, eles foram embora, e aí eles andaram um pouco, aí o sábio voltou, falou assim para o aprendiz, pega a vaquinha e empurra lá no precipício. O cara falou, como assim? Como assim? Não, pega aquela vaca e joga no abismo. O senhor está maluco? Eu falei, eu estou mandando, não estou maluco, estou mandando você fazer isso. E aí o aprendiz foi lá e jogou a vaquinha e eles foram embora. Aí voltaram 5 anos depois, passando pelo mesmo local, e aí a casa era maior, tinha muito gado, criação e plantações e tudo, aí eles falaram, não, o pessoal deve ter morrido, né? Outras pessoas mudaram para essa casa. E foram
lá conversar com o dono da casa. Ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas um tempo atrás, a nossa vaca escorregou, deve ter escorregado, caído no precipício, aí a gente teve que achar um jeito de viver. Então, aí começaram a plantar, colher, ir atrás de trabalho, de outras coisas, diversificaram e aí cresceram e mudaram de vida. Isso é um bom exemplo de como a gente pode aprender com as dificuldades e como às vezes a gente fica apegado numa coisinha, às vezes a gente não tem coragem de largar aquilo, e aquilo às vezes nos impede de dar um passo maior. Bom, então, nessa mensagem de hoje, nós temos um desafio grande, que é esse passo de coragem, esse passo de fé. É disso que nós vamos falar nessa noite. Mas eu quero revisar com vocês rapidamente, porque quando a gente faz uma série, a gente está pensando em cada mensagem como uma sequência. Então, no primeiro dia, nós falamos que para você começar a fundamentar uma ação em relação ao seu sofrimento momentâneo, ou as coisas que você ainda vai enfrentar, ou as coisas que você enfrentou, quando você começar, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você for enfrentar uma situação difícil, é se fundamentar, se conectar com Jesus. E aí eu falo isso com todo respeito àquelas pessoas que porventura estejam aqui e ainda não creem em Deus, ou elas estão aqui talvez pela primeira vez, talvez para experimentar alguma coisa diferente, para conhecer alguma coisa diferente. Então, com todo respeito às pessoas que não creem, nós precisamos afirmar que nós cremos que, assim, para sair de uma situação onde o problema é maior do que nós mesmos, aquele problema que você olha e fala, isso não dá, isso é maior do que eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Numa situação dessa, a Bíblia ensina que a gente precisa estar conectado com Jesus Cristo. E usamos uma passagem bem conhecida no primeiro dia, onde Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês são os galhos. Aqueles que permanecerem em mim, aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Então, o primeiro segredo que nós desvendamos aqui, nós precisamos permanecer, precisamos estar conectados com Jesus e com Deus. Estando conectados, o próximo passo que nós dissemos na semana passada, Jesus veio com um mandamento revolucionário, onde ele disse, não se preocupem. E aí você fala assim, não, mas impossível, como assim, Jesus? Como assim não se preocupe? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe como é que está a situação na minha empresa, ou no meu casamento, ou no meu relacionamento com meu filho. Como assim não se preocupe? Mas nós exploramos bastante esse assunto na semana passada, dizendo que Jesus, ele diz uma coisa muito importante, ele fala o seguinte, o que adianta você se preocupar? Quem de nós, que por mais que se preocupe, por mais que passe a noite em claro, por mais que não consiga sair da cama com uma depressão de tanta preocupação, quem de nós, por mais que se preocupe, consegue acrescentar 1 hora à sua vida? E aí você vai pensar nessa pergunta de Jesus, você fala assim, é verdade, né? O que a preocupação produz? O que ela me ajuda? Nada. Ela não ajuda nada. E aí Jesus fala o seguinte, e aí ele fala uma coisa também diferente, ele fala assim, olhem as aves, olhem os passarinhos. E aí você pensa assim, mas no meio dessa angústia eu vou ficar olhando para passarinho? Mas Jesus fala assim, olha os passarinhos, as aves, eles não semeiam, eles não colhem, e ainda assim, o Pai cuida deles com muito carinho, Deus cuida deles. Quanto mais Deus vai cuidar de vocês. E aí ele ensina, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está conectado, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você consegue ficar livre das preocupações, aquelas coisas que tiram o seu sono, aquela angústia, aquela ansiedade. A Bíblia promete que a gente consegue se safar dessas situações. E claro, sempre a prática é mais difícil do que a teoria. Falar é fácil, fazer é um pouco mais difícil. Então, essa semana eu gosto de exemplos vivos, coisas que acontecem o tempo inteiro. Essa semana eu fui jantar com um amigo meu que está aqui, o Davi Wang, ele acabou de chegar da China,
E aí a gente conversando, ele veio aqui no culto domingo, ele falou assim, olha, essa palavra se aplica perfeitamente a uma coisa que aconteceu comigo lá na China. Ele reencontrou um primo dele, que nós temos a foto do primo dele aí, você tem aí, Paulinha? É aquele rapaz de azul ali no meio. E ele ficou, o Davi, aquele simpático de óculos ali do lado de azul, do lado esquerdo. O maior artista plástico da região, quem sabe do Brasil, não sei. Se vocês não conhecem, precisam conhecer o Davi Wang. Enfim, o Davi, falando desse primo dele, falando que ele ficou surpreso, porque o primo dele está com um câncer no fígado enorme, o médico deu 3 meses de vida para ele, e o Davi falou assim que ele encorajou o Davi. O cara não está preocupado, porque ele é um cristão muito, muito, muito firme. A empresa dele chama Amém. Olha que legal. Que assim seja, quer dizer, eu confio, né? E tem 5 filhas, olha a alegria dele, o sorriso dele, um rapaz que tem 3 meses de vida. Então você olha, você fala assim, peraí, eu tenho alguma coisa para aprender com isso. Tem algum mistério aí que eu não estou entendendo. Mas como que alguém que está numa situação como esse rapaz está, pode ainda assim se alegrar e estar em paz e não ter medo, não estar preocupado? Então é uma pergunta que fica para nós. Então, uma coisa para a gente pensar antes de nos preocuparmos, a dica que Jesus dá é a seguinte: ocupe-se ao invés de se preocupar. Ocupe-se ao invés de se preocupar. Quando você se sentir, nós falamos isso semana passada, quando você se sentir tentado a viver o amanhã, a ficar sofrendo com o amanhã, encontre uma maneira de participar do que Deus está fazendo hoje. Isso é o mesmo que dizer, em outras palavras, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se sentir tentado a ficar sofrendo aquela angústia do amanhã, procure, encontre uma maneira de participar do que Deus está fazendo hoje. Tira o foco de você mesmo, coloque o foco em alguém, na comunidade, em alguma coisa que você possa fazer por alguém, que esteja relacionado com o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então hoje nós temos um desafio. Hoje a palavra é coragem, hoje a palavra é desafio. Porque as nossas adversidades, as circunstâncias que a gente enfrenta, elas nos amedrontam, vamos ser honestos. Quando a gente está diante de uma adversidade, uma circunstância difícil da vida, seja qual for, na família, no seu trabalho, no relacionamento com seus amigos, com a sua comunidade, seu relacionamento com a esposa, com o marido, com as finanças, seja qual for a adversidade, elas nos amedrontam, elas nos roubam a paz, elas nos roubam a criatividade, nos roubam a alegria. Por isso que muita gente acaba deprimido, sem conseguir se mover, preso numa cama. Porque o medo da adversidade nos rouba tudo isso, nos rouba a paz. Então nós precisamos de um ato de coragem quando a gente está assim. E é muito difícil, porque a gente se sente sem energia. Eu sei, eu já vivi, e eu vivo ocasionalmente, como todos nós vivemos isso. Às vezes você precisa ter coragem para fazer alguma coisa, mas você não tem a energia. Parece que nem orar você consegue, você está se sentindo fraco. É para essa situação que nós vamos conversar hoje sobre um texto que é um acontecimento na vida de Jesus. Porque o medo, e a Bíblia fala isso algumas vezes, e hoje na passagem nós vamos perceber isso, o medo, ele é inimigo da fé. Quando você está amedrontado, você deixa de confiar. Quando você está assustado, quando você está ansioso, quando você está sem saber o que fazer, sua fé diminui, a sua confiança em Deus diminui. Você já fica em dúvida, será que Deus está mesmo ciente do que está acontecendo comigo? A sua fé diminui. E tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de crer. A Bíblia fala disso o tempo todo.
Então, o contexto do texto que nós vamos ler aqui em Mateus 14 é o seguinte: Jesus já estava na metade do seu ministério. Jesus era muito famoso nesse momento, que ele já era muito conhecido. Multidões vinham para ouvir Jesus falando. E nesse capítulo 14 acontece uma coisa inusitada, que acontece com todos nós também. Um primo de segundo grau de Jesus foi morto, decapitado. João Batista foi decapitado. A mãe de João Batista, Isabel, era prima da Maria, mãe de Jesus. E decapitaram o primo de Jesus, João Batista, e quando essa notícia chegou para Jesus, como algumas notícias desagradáveis e tristes chegam para nós, Jesus ficou muito triste e quis sair do meio de todo mundo. Quis sair, ele pegou um barquinho e sumiu. Falou assim: não, preciso ficar sozinho, preciso ficar calmo. E aí Jesus, chegando no outro lado com um barquinho, talvez semelhante a esse, um pouco maior, Jesus chegou no outro lado e aí, querendo ficar sozinho, mas aí tinha uma multidão esperando para falar com ele, para ouvir de Jesus, e principalmente levando os seus doentes e tudo para que fossem curados por Jesus. E aí Jesus estava contrito, com o coração apertado, como a gente fica quando a gente está passando por uma dor, mas ele olhou aquela multidão e a Bíblia diz que ele se compadeceu. Jesus olhou para aquele povo e ficou com pena, falou: puxa vida, eu estou sofrendo aqui com a morte do meu primo de segundo grau, mas esse pessoal está precisando muito. E Jesus fez o que nós falamos aqui. Ele fez alguma coisa para o reino, deixando de lado, tirou o foco de si mesmo e foi atender a multidão. E aí, está lá em Mateus 14, e aí Jesus curou enfermos, ensinou, atendeu as crianças, atendeu os adultos e passou o dia ali, até o momento, tá aí a outra lição que a gente aprende com Jesus, até o momento que Jesus estava muito cansado e chegou num limite. Isso é uma lição para a gente também, a gente tem que saber a hora de parar. E aí Jesus falou: não, agora deu, agora chega, agora eu preciso ficar sozinho, preciso me reabastecer, porque ele estava se doando. Então, esse texto está lá em Mateus 14, vou começar lendo no versículo 22, que diz o seguinte: logo em seguida desse atendimento à multidão, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus chegou para aquele povo e falou assim: gente, agora deu, agora cada um vai para a sua casa, procure a sua família, porque nós precisamos mudar o foco, nós precisamos fazer uma outra coisa, eu preciso reabastecer as minhas baterias. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte, para quê? Para orar. Aí você fala assim: mas será que Jesus precisava orar? Jesus era o Filho de Deus, será que ele precisava ainda ficar sozinho e ficar orando? Se Jesus precisava desses momentos a sós com Deus, dessa intimidade com Deus, de buscar a Deus, de se conectar com o Pai, se Jesus precisava disso, quanto mais nós precisamos. Então é uma lição muito grande já aqui. A hora que você está naquela angústia, a hora que você está cansado, a hora que você chegou no limite, para tudo, vai se conectar com o Pai. E Jesus ficou ali um tempão. Ao anoitecer, ele ainda estava ali sozinho, passou o resto da tarde, passou a noite, chegou até de madrugada e Jesus estava lá, ainda em oração, conectado com o Pai. Lembrem-se que ele falou para os discípulos irem à frente dele, né? Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Os discípulos obedeceram o que Jesus falou, pegaram o barquinho e foram para outra margem, como Jesus tinha dito. Então, eles já estavam lá na frente. Daí acontece o improvável, aquilo que só Jesus mesmo, né? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas, sobre o mar.
Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Quem não ficaria? Ler é fácil, né? Vamos imaginar a situação? Você está lá no barquinho, no meio da madrugada, aquela neblina, ondas, tempestade, daqui a pouco você vê um vulto no meio da neblina andando na sua direção. Assustado, aterrorizado é pouco, né? Tanto que eles mesmos passaram um pouquinho de aterrorizados, né? Vejam como que eles reagiram, ó. E são os nossos heróis da fé, né? O Pedro, o Tiago, João. Eles disseram, é um fantasma! Eles falaram, está na sua Bíblia. E gritaram de medo, socorro, Deus, socorro, é um fantasma. Se até eles, né, tiveram essa sensação, quanto mais nós, né? Mas eles são pessoas comuns, como nós. Por isso que a gente precisa aprender com essas lições, porque eles passaram pelas mesmas coisas que nós. Pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas ansiedades, pelos medos que nós passamos. Eles ficaram aterrorizados com o fantasma que estava vindo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Não se apavora, pessoal, calma, coragem, sou eu que estou aqui. Mas o Pedro, né, que é o mais sanguíneo dos seguidores de Jesus, o mais determinado, ele saiu à frente dos demais e falou uma coisa interessante. Pedro falou assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele estava com medo. Ele estava com medo. Ele ouviu aquela voz, ele reconheceu a voz, mas aí ele falou assim, Jesus, espera aí, se é o Senhor mesmo, então faça que eu ande com o Senhor até o seu encontro, sobre as águas, igual o Senhor está andando na nossa direção. E Jesus disse o seguinte, venha, respondeu ele, simples assim. Bom, parece fácil na teoria. A gente sempre tem que levar em conta, imaginar a situação real. Eles estão lá, dentro do barco, aqui é o mar, revolto, ondas, vento. Lá adiante, o que parecia um fantasma era Jesus, mas ainda estava nebuloso, ainda não estava claro. E aí Pedro fala o seguinte, Jesus, se é o Senhor, faça que eu ande na sua direção. Pedro era um homem do mar, ele era um pescador. E ele não precisava ser um físico para saber se ele pisasse na água ele ia afundar. E que o mar é perigoso. Quanto mais você conhece o mar, mais você sabe do perigo. Pedro sabia de tudo isso. Mas reconhecendo a voz de Jesus, ele falou assim, se é o Senhor que está aí, eu confio que eu sou capaz de andar sobre as águas, igual o Senhor está andando. Nessa hora, Pedro teve que ter muita coragem, porque sabe o que acontece? Dentro do barquinho, que pode ser até uma representação para nós, era uma zona de conforto. Ali o Pedro estava tranquilo, por mais que o mar estava meio revolto, mas ele era um homem experiente no mar. Então estava aquelas ondas, o vento e tudo, mas Pedro conhecia bem do mar, ele sabia que ali dentro ele estava bem. Mas para seguir o que Jesus estava falando, para seguir o que Jesus falou para ele, venha, ele precisou sair da zona de conforto dele e dar um passo em direção a Jesus. E ele não sabia o que ia acontecer. Vamos ser sinceros? Ele confiava em Jesus, mas ele sabia que a teoria seria, eu encostei o pé e eu afundo. Ele sabia disso. Mas como Jesus é que estava chamando ele resolveu sair do barquinho, dar o passo, sair da zona de conforto. Criou coragem, mesmo sem ter totalmente eliminado o medo. Nós já falamos isso algumas vezes, o medo não coragem não é ausência de medo. Coragem é você dominar o medo, você enfrentar o seu medo. Então Pedro fez isso, ele estava com medo. E ele foi e pôs o primeiro pezinho ali. O primeiro deve ter sido o mais difícil, concorda? Você está ali num lugar onde você tem seus pés apoiados. Mas o primeiro passo de você sair, tirar o pé do barco e pisar na água foi o mais complicado de todos. Mas Pedro atendeu o chamado de Jesus, confiando em quem
o estava liderando, confiando em quem o estava chamando. Foi isso que Pedro fez. Então, o primeiro passo deve ter sido muito difícil, mas aí ele viu que ele conseguiu ficar apoiado, aí ele deu o segundo e falou, não é que eu estou andando em cima da água mesmo? E deu o terceiro passo e focou em Jesus e foi andando até chegar próximo de Jesus. Aí é o mistério, aí é o milagre, aí é coisa de sobrenatural, coisa de Jesus, de Deus mesmo que aconteceu. Mas, num certo momento, depois talvez de ter dado uns 8 passos, veio aquele negócio na consciência, mas o que eu estou fazendo? Espera aí, onde é que eu estou? Eu estou andando em cima da água, e essa ventania, e essas ondas, aí ele fez igualzinho a gente, igualzinho, eram seres humanos iguais a nós. Pedro começou a olhar de lado de novo para as circunstâncias à volta dele, e aí o que aconteceu? Ele ficou com medo de novo, e começou a afundar, Mas quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo, começando a afundar, e gritou, Senhor, salva-me, socorro, eu estou afundando. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé. Nós lemos na semana passada um episódio que tinha acontecido recentemente, também, que envolvia os discípulos, e Pedro estava ali presente também, onde Jesus estava falando sobre as aves, as flores do campo, e sobre o vestir, sobre as preocupações. Jesus falou assim, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quer dizer, se Deus cuida assim dos pássaros, das flores, da erva do campo, não vestirá, não cuidará, não alimentará, não protegerá, não guiará, muito mais a vocês, homens de pequena fé. A mesma expressão. Parece que tudo que Deus espera de nós é que confiemos nele, que tenhamos fé nele. Todos nós temos a falsa impressão de que você cresce, amadurece espiritualmente quando você cresce em conhecimento. Todos nós temos essa falsa ilusão. Então, quanto mais você conhece, mais você cresce espiritualmente. Claro que eu não estou descartando que você, quando se aprofunda na leitura e tal, claro que você tem a possibilidade de crescer. Mas o simples fato de conhecer não significa que você amadureceu. O simples fato de você conhecer a Bíblia, se fosse verdade isso, não tinha pastor ladrão, não tinha padre pedófilo, não tinha cristão fofoqueiro. Porque basta ler, né? Se o conhecimento gerasse imediatamente uma atitude, não tinha essas pessoas, ainda mais esses pastores famosos, não sei o que acabam cometendo absurdos, coisas tão imaturas, não teria, porque o conhecimento sozinho não resolve a questão. Então, o crescimento espiritual está mais ligado a crescimento em fé. Quanto mais você confia, mais você cresce. Quanto mais você confia, mais você cresce. Bom, recentemente eu falei aqui para vocês também, usei uma expressão que a gente usa muito, fica tranquilo, Deus está no controle. E eu disse que não é bem assim, Deus não está no controle sempre de toda a situação. Deus não está no controle das atitudes estúpidas que nós tomamos, Deus não está no controle. Deus está no controle de duas coisas, sem dúvida nenhuma, do plano de salvação, isso aí Ele não deixa ninguém tocar, e Deus está no controle da sua igreja, ninguém toca na igreja de Jesus, ninguém destrói, esse ninguém mexe. Mas, quando nós tomamos decisões erradas, nós colhemos a consequência, não adianta você falar assim, Deus está no controle, mas nem sempre Ele está no controle. Deus vai estar no controle quando você está
conectado, quando você está ligado, aí Deus está no controle da sua vida. Quando você está ligado na videira verdadeira, quando você está unido a Jesus, a Deus e buscando o reino de Deus em primeiro lugar, aí sim, Deus vai estar no controle da sua vida. Pedro começou a afundar, Jesus levantou Pedro, falou que ele tinha uma fé pequena, que ele ainda precisava crescer em fé, e aí, quando entraram no barco, o vento cessou. Bastou Jesus chegar no barquinho com Pedro, subiram no barquinho, acalmou a tempestade, acalmaram os ventos. Mais uma vez, Jesus, no controle até da natureza, a presença de Jesus acalma toda a tempestade. Foi isso que aconteceu. Então, os que estavam no barco, os que viram isso, os que participaram disso, fizeram o quê? O adoraram, dizendo: uau, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que na nossa linguagem hoje seria assim: ué, não é que o negócio funciona mesmo? Não é que dá certo? Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, porque realmente, o Senhor és o Filho de Deus, o Senhor é capaz de acalmar a tempestade, o Senhor é capaz de fazer a gente dar o passo de coragem e andar sobre as águas, só o Senhor é capaz disso. Então, quando eu e você estamos diante de um problema maior do que nós mesmos, onde a gente não vê saída, existe uma saída, a confiança em Deus, depositada em Deus, deixando Deus controlar na sua vida, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. 3 perguntas para a gente encerrar esse assunto. Primeiro, você está passando por um problema maior do que você mesmo, nesse momento? E agora, o que fazer? Você precisa se conectar com Deus. A resposta é essa. Não tem outra alternativa melhor do que essa. Você precisa se conectar com Deus. Você crê que Deus é um bom administrador do universo? Não só dos passarinhos, mas a Bíblia diz que Deus conhece as estrelas pelo nome. Os astrônomos, os astrofísicos, os cientistas não conhecem uma porcentagem ínfima do universo. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo nome. E Deus se preocupa com os passarinhos, com as flores. Será que Ele não se preocupa com você? Será que você não pode confiar que Deus cuida de você, se preocupa com você? Então, o que será que você pode fazer? Grudar os olhos em Jesus, fitar os olhos em Jesus, igual Pedro fez. Se você está conectado com Deus, fita os olhos de Jesus, é Jesus. Se você reconhecer Jesus no caminho, vai, dá o passo de coragem, sai do barquinho, deixa a sua zona de conforto, olhando para Jesus, com os olhos fitos em Jesus. Terceira e última pergunta: qual passo você precisa dar e está evitando? O que será que é o seu barquinho? Qual será a sua zona de conforto que está impedindo você de dar um passo maior na direção de Jesus? O que você precisa fazer ou deixar de fazer para que sua fé o leve a andar sobre as águas? Talvez seja que você precisa fazer ou deixar de fazer, talvez você precisa perdoar para que sua fé se fortaleça e você possa dar o passo. Talvez você precisa ter uma conversa franca com alguém, com um filho, com uma esposa, algo que vai te libertar de alguma aflição, de alguma angústia. Você está passando angústia, mas você não conversa, você não chama para conversar, você não senta do lado, você não resolve o problema. Eu não sei. Talvez no seu trabalho, talvez você tenha que mudar de trabalho. Talvez o seu barquinho seja o trabalho, você está ali confiando, mas você sabe que seu trabalho te leva a fazer coisas que não são corretas, você está sendo desonesto, você está mentindo, mas você não quer sair do barquinho, você quer ficar segurando aquela vaquinha. Não sei,
Não sei, não estou mandando ninguém sair amanhã pedindo as contas. Eu estou pedindo que vocês reflitam. Qual será o seu barquinho? O que é que está te amarrando? O que é a sua zona de conforto que você está com medo de dar o passo? Talvez, para alguns em crise financeira, talvez o ato de coragem seja mudar o padrão de vida. Baixar o padrão de vida um pouco. Você está acostumado, mas a situação hoje é outra. Quem sabe você tem que baixar o seu padrão de vida. Seria esse o ato de coragem para você poder caminhar. Porque enquanto você está lidando com aquelas dívidas, empurra para cá, tira dali, tudo, você não vai ter sossego, não vai ter sossego. Não sei, qual é o passo que você precisa dar? O que é que você precisa fazer? Talvez, para alguns que estão aqui hoje, seja reconhecer que do seu jeito não está funcionando. Talvez seja reconhecer, quem sabe pela primeira vez, ou quem sabe pela 10ª vez, que do jeito que você está agindo não está dando certo, não está funcionando. Talvez você precisa chegar diante de Deus e reconhecer isso. Deus, não está funcionando. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso do Senhor. Eu preciso confiar, eu preciso entregar isso, eu preciso deixar disso, eu preciso dar o passo, eu preciso largar disso. Desse vício, dessa coisa que está me amarrando, desse pecado que está me impedindo de caminhar. Eu preciso me livrar disso. Talvez seja esse o passo que você precisa dar. Eu não sei. Eu conheço a minha vida mais ou menos. Não conheço a vida de todos vocês. Mas Deus e Jesus diz o seguinte: você se conecta. Se estiver conectado, se estiver firmado, dá o passo. Olhe para Jesus, olhe os fitos de Jesus e dá o passo que você precisa dar. E a resposta para tudo isso é: Deus cuida dos seus filhinhos, melhor do que Ele cuida dos passarinhos, sem querer fazer rima, mas fiz. Deus cuida dos seus filhinhos melhor do que cuida das aves, das flores. Qual é o passo que você tem que dar? Porque a Bíblia promete, isso é promessa. O salmista Davi já disse, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigando o pão. Nunca vi. Davi falando isso. Eu nunca vi também. Eu nunca vi um cristão verdadeiro mendigando o pão. Nunca vi. Isso é promessa para nós. Então, qual é o passo que você precisa dar? Qual é o passo de coragem? Talvez seja até simples, talvez se envolver mais no ministério, não sei. Se envolver, fazer alguma coisa por alguém, tirar o foco de você mesmo. Não é isso que eu falei semana passada também? Para os que estiveram aqui. Não é isso que Jesus fez? Jesus estava sofrendo uma morte, Ele tirou o foco dele e foi atender a multidão. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes você está precisando tirar o foco de você e colocar no reino de Deus. Talvez esse seja o seu passo de coragem. Eu não sei. Deus sabe. Então eu quero encerrar essa série, não apenas orando com vocês, mas depois da oração, nós vamos ouvir uma música que reconta essa história. E durante essa música, eu queria que você refletisse sobre o que é que você precisa fazer para se conectar melhor com Deus, ou qual é o passo que você precisa dar em direção ao Senhor. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, eu preciso dizer que a teoria é mais fácil do que a prática. É mais fácil entender o que o Senhor está nos ensinando do que fazer o que o Senhor está nos pedindo, Deus. Mas eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Teu poder venha sobre todos nós e nos dê a capacidade e a coragem para darmos o passo que precisamos dar na Sua direção, Senhor Deus. Porque quando tivermos os olhos fitos em Ti, Senhor Deus, nosso problema vai ficar menor, Senhor Deus. E a gente vai poder andar sobre as águas, Pai. Coisas que a gente jamais imaginou fazer, o Senhor pode nos ajudar a fazer. Soluções que não estão na nossa mente. Quem pensaria em andar sobre as águas? Mas o Senhor apresentou essa solução para Pedro. Assim como o Senhor pode
apresentar coisas novas para nós, Senhor Deus. Então, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a estarmos conectados contigo, te buscando em primeiro lugar, e o teu reino em primeiro lugar. E aí manifeste o teu poder nas nossas vidas, Senhor Deus. Faça que aquele que está passando hoje um momento de muita dor, de muita luta, Senhor Deus, possa andar sobre as águas e passar por esse problema em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre todos nós e o teu cuidado. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, caminharei por sobre o mar. Graça por os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel e não sobre as águas, por onde tu me chamas. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, meu caminho sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, meu caminho sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além do sol.
bênção desse Deus poderoso esteja sobre todos, em nome de Jesus. Até a semana que vem. When I hear